Um plano traçado com cuidado que de repente vai por água abaixo. O Flamengo se vê obrigado a acionar o botão de emergência no Campeonato Carioca e essa decisão pode custar muito caro no resto da temporada. Já deixa o like aqui para fortalecer e comenta aí de que cidade você fala e para qual time torce. Vamos entender o que está acontecendo de fato lá no Ninho do Urubu, porque o time sub-20 que vinha jogando o estadual foi sacado às pressas. A gente vai mergulhar agora no que essa mudança significa para o ano inteiro do clube. Para a gente entender essa reviravolta, primeiro a gente precisa olhar qual era a estratégia inicial do Flamengo para o Carioca. Um plano que, olha, no papel fazia todo sentido. A ideia era bem direta: usar a garotada talentosa do sub-20 para dar rodagem, ganhar experiência, enquanto o time principal focava toda a preparação para as competições mais pesadas do ano. Só que, na prática, a realidade foi outra, e bem dura. A campanha do time B foi descrita internamente como patética, e o Flamengo acabou flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. E é aqui que está o ponto nevrálgico da questão: evitar a todo custo o chamado Torneio da Morte. Essa repescagem de rebaixamento não é só um vexame. A gente está falando de até 6 jogos a mais, jogos de altíssima pressão que seriam espremidos no calendário do Brasileirão. Isso simplesmente implodiria todo o planejamento físico e técnico da temporada. Pois é, diante desse cenário de desastre iminente, a diretoria tomou uma decisão drástica. E claro, essa decisão gerou uma polêmica imediata nos bastidores da Gávea. A primeira informação que circulou com muita força foi de que a ordem para escalar o time principal teria vindo de cima, diretamente do presidente Rodolfo Landim, o BAP. Isso teria gerado um mal-estar gigantesco no departamento de futebol, que teria se sentido atropelado pela presidência. Acontece que a resposta não demorou a chegar. Pessoas muito próximas ao presidente vieram a público para negar veementemente essa versão. O discurso que é atribuído a ele é exatamente este, que, aliás, bate com o perfil que ele sempre teve de não se meter na escalação do time. Então, o que de fato aconteceu? O que se apurou é que o consenso é o seguinte: o planejamento inicial estava correto, a ideia era boa. O problema foi a execução em campo do time sub-20, que foi muito abaixo do esperado. Com isso, a pressão caiu toda no colo do departamento de futebol, que teve que achar uma solução para um problema que ele mesmo criou. Só que essa solução de emergência, que apaga um incêndio, acaba criando um novo dilema, sabe? Agora, a comissão técnica tem na mão uma balança com riscos e recompensas que precisam ser pesados com muito cuidado. E o dilema é exatamente este. De um lado, botar o time principal em campo praticamente zera o risco de rebaixamento e do vexame no Carioca. Do outro lado, porém, isso interrompe uma pré-temporada fundamental e, pior, expõe os jogadores mais importantes a um risco altíssimo de lesão e desgaste. Isso antes mesmo das grandes competições começarem. Muitos analistas, inclusive, apontam que alguns jogadores específicos nem deveriam pensar em entrar em campo nesses jogos. O Arrascaeta, por exemplo, com todo o seu histórico de lesões, e jogadores mais veteranos como o David Luiz. Colocar esses atletas em campo agora é visto como uma aposta, no mínimo, muito perigosa. E toda essa pressão fica ainda maior quando a gente olha um pouquinho para frente. Porque, como todo mundo sabe, o calendário do futebol brasileiro, ele não perdoa. Dá só uma olhada na sequência que o Flamengo tem pela frente. São 2 clássicos de rivalidade máxima no Carioca contra Vasco e Fluminense. Logo depois, a estreia no Brasileirão contra o São Paulo, lá no Morumbi. E para fechar o pacote, uma final de Supercopa contra o Corinthians. Ou seja, não existe margem para erro e muito menos para ter jogador desgastado. No fim das contas, a pergunta que fica no ar é essa. Essa mudança de rota do Flamengo foi uma correção de curso inteligente e necessária para salvar a temporada? Ou foi um ato de puro desespero que pode acabar comprometendo a briga pelos títulos mais importantes lá na frente? Deixa sua opinião aqui nos comentários. A resposta final a gente sabe, só o campo vai